Jesus, amém. Poder sentar, meus irmãos, abra sua Bíblia aí no texto de Malaquias. Malaquias, capítulo 3, é o texto mais conhecido do texto de Malaquias. Eu acredito até que muitos irmãos conhecem mais esse texto, talvez até alguns não tenham lido o texto todo, né? Mas quando nós falamos sobre dedicação, dízimos e ofertas, talvez é o texto mais conhecido no Antigo Testamento, que é o texto de Malaquias 3. Outro dia mesmo eu estava aqui falando mais uma vez sobre ele, e eu abordava a respeito aí do comecinho, versículo 6 em diante, e eu dizia que esse texto é exatamente uma orientação de que entregar dízimos e ofertas não é o suficiente, é preciso haver todo um contexto, não é? O culto, entregar dízimos e ofertas é tão importante como orar e ler a Bíblia. E ler a Bíblia e orar é tão importante como entregar dízimos e ofertas. Não existe algo material e algo espiritual. Tudo é espiritual. Aliás, você sabe que até o seu trabalho é espiritual. Como assim? No seu trabalho, se você faz bem feito, se você dá bom testemunho, aí não é a pregação da palavra no trabalho, é você cumprir o seu papel no seu trabalho, você está glorificando a Deus. Isso é um culto ao Senhor. Eu acredito que você já sabe disso. A forma que você administra também o seu recurso é um culto ao Senhor. E se você administra bem, conforme o Senhor na sua palavra vai orientar, isso é culto a Deus. E veja que a administração, o trabalhar, é algo importante para a nossa vida, que o próprio Deus nos concedeu. Aliás, o trabalho, irmãos, não é fruto do pecado, viu? A fadiga é que é uma das consequências do pecado, mas o trabalho já era desde o princípio. Então, Malaquias é um texto muito importante, e eu gostaria que você abrisse aí, ainda nessa ótica do que eu estou falando, no capítulo 1. Capítulo 1, nós vamos ler a partir do versículo 6. Mas antes, eu gostaria de dar uma breve introdução. O texto de Malaquias é um texto pós-exílico, né? Pós o período do exílio do povo. O povo já tinha voltado de Babilônia, já tinha reconstruído, provavelmente, a Jerusalém já estava reconstruída, o templo já estava reconstruído, tudo já estava reconstruído, e eles já estavam fazendo os sacrifícios ao Senhor. O sacerdote já estava estabelecido, tudo já estava feito, mas é um período também que o povo passou por uma tristeza muito grande, um desânimo muito grande. Por quê? Porque, segundo a história, eles esperavam que com a reconstrução de Jerusalém, do templo, houvesse algo semelhante ao que houve na época de Salomão. O que aconteceu na época de Salomão? Ele fez o templo, construiu o templo, aliás, e na festa de consagração, diz a Bíblia que a glória de Deus veio sobre o templo. Deus recebeu aquele templo. E a presença de Deus marcou a finalização e a consagração do templo. E acredito que você já ouviu a respeito disso. A época de Salomão foi foi a época mais gloriosa do reinado de um rei em Israel. Como assim? Foi todo o período, 40 anos de paz, era uma riqueza, uma prosperidade tão grande que o próprio texto bíblico diz que na época de Salomão, a prata não tinha valor algum, era como pedras que se encontram no chão. Você tem uma ideia da prosperidade que Israel desfrutou. A riqueza era tamanha, não só do rei Salomão, que foi no seu tempo o mais rico. Aliás, até hoje há quem diga que ninguém superou ele, nem mesmo o homem mais rico atualmente superou Salomão. Há quem consiga dizer isso, eu particularmente acho que sim, creio que sim, aliás. Mas diante dessas informações todas, eles estavam esperando algo semelhante. E não aconteceu. Não aconteceu. E o texto de Malaquias vai mostrar o porquê que não aconteceu isso.
Portanto, eu quero com essas palavras dar ânimo para você ler o texto de Malaquias todo. Pastor, capítulo 3 é o momento de dízimos e ofertas. Meu irmão, o momento de dízimos e ofertas, eu gostaria que você visualizasse. O que está no início do texto é importantíssimo, porque você pode estar cumprindo muito bem, entregar dízimos e ofertas, você não está roubando o Senhor, conforme diz Malaquias 3, mas você pode estar fora do esquadro de Deus, da observação de Deus, em outras áreas. E aí não adianta entregar dízimos e ofertas sem um conserto nas outras áreas. Por isso, importante ler o texto de Malaquias todo. Eu quero trazer isso como inspiração, essa palavra como inspiração para você ler o texto todo. E eu quero ler alguns versículos agora, dentro dessa ótica de que há um contexto enorme ao redor do povo. Repito, o povo estava desanimado porque o culto era frio, em outras palavras. Não houve a glória do Pai, não houve prosperidade, não havia prosperidade em Jerusalém nesse tempo. Estava tudo certo, muralha construída, o templo, tabernáculo não, gente. O templo construído, tudo certo, mas estava tudo morno. O pessoal estava desanimado. E eu acredito que assim nós já podemos ler. Vamos ler aí o versículo 6 do capítulo 1. O filho honrará o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Veja, a primeira indicação dos problemas que havia. Qual é a primeira indicação? O Senhor não era posto em primeiro lugar pelo povo. Honra significa pôr em evidência. Se eu sou pai, aonde está a minha honra? Onde que vocês estão me honrando? Aí segue o texto. Diz o Senhor dos Exércitos: ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. E aqui ele fala especificamente para os sacerdotes. Depois, mas vós perguntais, repita comigo, em que desprezamos nós o teu nome? Veja que aqui tem, mais uma vez, uma fala que tem em todo o texto de Malaquias. O povo perguntava, mas como assim? Não estou entendendo. Como assim nós estamos desprezando? No caso aqui, no texto de Malaquias 3, roubará o homem ao Senhor, porém vós me dizeis, em que te roubamos? O povo não era fiel e ainda queria reivindicar. Mas como assim? Você já confrontou algum amigo seu? Quando você começou a falar, você disse alguma coisa que ele era, mas ele logo defendeu que ele não era. Não sou isso não. Aliás, no casamento, sua esposa já disse para você, olha, você tem esse defeito. Aí você repudiou, deu até briga, deu arenga naquele dia. Já ouviu essa fala? Ou então, você, esposa, ouviu do seu marido, olha, você tem esse defeito. E aí, meu irmão, nesse dia, fechou o tempo lá na sua casa. Depois você descobriu que era verdade que você tinha o defeito mesmo. Meu irmão, assim era com o povo de Israel. O Senhor então confronta, onde está a minha honra? Se eu sou pai, cadê minha honra? Se eu sou Senhor, cadê minha honra? Aí o Senhor vai explicar, verso 7. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, verso 7. Pão imundos, e dizeis, em que havemos profanado? Nisto que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível. O que era a mesa do Senhor? Havia no templo 10 mesas, onde havia pães que eram ali renovados periodicamente, e esses pães tinham todo um simbolismo e uma orientação de como deveria ser dentro do templo. Eram 10 mesas, vários pães, devidamente organizados, com candelabros, enfim, tinha uma série de orientações na lei que Deus deu ao povo de Israel. E esses pães estavam sendo preparados de qualquer jeito. O que significa preparado de qualquer jeito? Não seguia a orientação da lei. Mas para você preparar esse pão, tem que ser assim, tem que ser dessa forma. Não, precisa não, faz aí, faz qualquer coisa. E levava esse pão fora da orientação. Eu estou dizendo isso para deixar claro, pães imundos.
os pães imundos eram pães que não seguiam as orientações da lei. Aí, é claro, nós não vamos falar sobre isso, mas é basicamente isso aí, para entendimento agora. Aí, o versículo 8 diz: quando trazeis animais cegos para sacrificardes, isso não é mal. E quando ofereceis o coxo ou doente, isso não é mal. Ora, apresenta-o ao teu governador, terá ele agrado em ti e te será favorável, diz o Senhor dos Exércitos. O que Deus está dizendo? Isso aí que você está entregando para mim, um animal coxo, um animal com defeito físico, um animal fora da orientação da lei. A orientação da lei era no melhor período da criação do animal, em resumo, né? E eles apresentavam aquele que não servia para nada, nem para o comércio. Ninguém queria comprar um animal desse. E eles levavam para o sacrifício. E aí o texto vai dizer o quê? O Senhor diz, olha, pega esse animal e leva para o governador, agrada ele lá. Você sabe que o texto de Provérbios diz assim, né? Se você quer falar com uma pessoa importante, leve um presente e será fácil. Na linguagem de hoje está escrito dessa forma. O texto também diz que todo mundo quer ser amigo, na linguagem de hoje. O texto, a tradução na linguagem de hoje, todo mundo quer ser amigo de quem dá presentes. E aí o Senhor está usando provavelmente essa visão, que é lógica, que o próprio Deus registrou. Ele coloca o seguinte, pega esse animal e leva para o governo, leva para o presidente de vocês, leva para o governador, leva para a autoridade que está perto de vocês aí. E depois me fala o que ele vai fazer com você. Ele vai ser favorável? Não, irmãos, não vai ser favorável. Aliás, aqui o texto está dizendo o seguinte, em outras palavras, se nós fôssemos dar alguma coisa para uma autoridade local, seria o melhor que tem, porque a pessoa quer ali agora o benefício urgente daquilo que ela está fazendo. Mas para o Deus dos céus, rico, Criador dos céus e da terra, que não precisa do meu dinheiro, que não precisa do que eu tenho, ele não está nem aí se eu estou me esforçando ou não, eu não preciso desse esforço todo. Afinal de contas, só na minha morte eu vou desfrutar da vida eterna. Ou seja, não estou dizendo que isso é verdade não, tá, irmãos? Eu estou dizendo que você não é assim que funciona, eu estou dizendo a pessoa supostamente pensa dessa forma. E aí ela vem bonitinho, entrega dízimos e ofertas. Mas na mente dela, aquilo ali só basta, o resto não precisa. Tem necessidade nenhuma. Eu não preciso estar buscando a Deus e oferecendo o melhor do meu horário. Você sabia que as pessoas oferecem o melhor do seu horário, muitas vezes, para o deleite? Aliás, nós vivemos um tempo que o deleite tem que estar em primeiro lugar. Os mais antigos aqui devem lembrar da frase que talvez você ouviu dos seus pais. Quando você acordava e queria logo ir brincar. Lembra quando você era pequenininho? Você teve infância, certamente, como a maioria. Você queria ir brincar e o seu pai dizia, primeiro a obrigação, a sua mãe dizia, né? Seu pai estava trabalhando. Primeiro a obrigação, depois você vai fazer as outras coisas. Ou a devoção, como diz assim o outro. Hoje em dia é o contrário, primeiro aquilo que eu quero, aquilo que me agrada, depois eu vejo o que dá. Nós estamos exatamente vivendo esse tempo, onde para Deus não se oferece o melhor do tempo, o melhor do que eu tenho, da minha força, da minha mente, do meu raciocínio, do meu esforço, do meu trabalho, das minhas coisas, da igreja. Aliás, irmãos, eu vou detonar aqui uma coisa, quantas pessoas eu já ouvi, né? Pastor, eu queria muito ir na sua igreja. Graças a Deus, faz tempo que eu não ouço isso. Mas eu queria ir muito na sua igreja, mas não tenho roupa para isso. Aí, eu fiquei pensando, lembrando, digo, meu Deus do céu, eu ouvi faz muito tempo, graças a Deus nunca mais ouvi, mas eu ficava pensando assim, digo, mas meu Deus do céu, quer dizer que só se tiver uma roupa muito bonita para ir na igreja? Enfim, mas ao mesmo tempo, você pode lembrar que
Pode procurar saber da pessoa. Quando ela foi arrumar o emprego dela, ela foi com o melhor que ela tinha. Ela não se apresentou de qualquer jeito. Aliás, fica a dica. Se você for arrumar emprego, você não vai de qualquer jeito. Você vai bem vestido. Para as mulheres, é uma roupa respeitável, uma roupa que a pessoa vai observar que você é uma pessoa equilibrada, centrada, que o alvo ali é o trabalho, e não a sua aparência, dependendo se é que você está me entendendo, né? Você está me entendendo, não está? Então, eu já vi, irmãos, cada coisa que eu vou dizer para você, parece que é piada, mas é verdade. A pessoa quer um emprego, mas ela não faz a parte dela. Mas, na maioria dos casos, ela vai, para aquele emprego, ela vai com o melhor que ela tem. Vai fazer um currículo bonito e tal, porque ela precisa do salário, do dinheiro. Então, ela faz o melhor. Mas, para buscar a Deus, ela coloca como empecilho apresentar o melhor que ela tem. Eu não tenho o melhor. Veja como a coisa está invertida. E nós sabemos que Deus, Ele não vai olhar para a sua aparência, Ele olha para o seu coração. Mas nós não podemos esquecer que aquilo que nós damos valor, nós apresentamos sempre o melhor. Você vai receber uma visita que você ama muito. Você não vai apresentar uma carne ruim, uma carne podre para a pessoa, um peixe, né, com dificuldade. Você não vai fazer isso. Você não vai fazer algo que a pessoa vai dizer, ai meu Deus, eu não posso comer isso, está muito ruim. Não, você vai fazer a sua melhor receita. Então isso é honrar. E aqui o povo de Israel estava colocando Deus como alguém que não merece o esforço de apresentar o melhor. E o melhor aqui é a orientação da palavra. Meus irmãos, nós precisamos refletir, porque nesse tempo, semelhante ao povo, o que é que causou o povo fazer isso? Estava todo mundo desanimado, porque o que eles esperavam não aconteceu. E aí eu tenho um tempo que nos enganaram, né, dizendo que seria só 15 dias no começo da quarentena, mas foi 30, foi 60, foi 2 meses, 3. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Já vai para um ano, irmãos. Já vai, que dia que completa um ano? Alguém me ajude aí. Dia 14, 13, 15, depende do fuso horário. Né? 14, 13, por volta desses dias. De março agora, né? Dia 15. 15 de março, vai fazer um ano. Aí a pessoa está como hoje? Desanimada. O que eu esperava não aconteceu. E aí, meu irmão, vai querer vir para culto? Quer não. Vai querer ligar o celular para assistir o culto? Não. Porque estou desanimado. Aliás, irmãos, vamos rasgar essa fala, essa frase do nosso vocabulário nessa redondeza. Porque ela é muito proferida. Como é que está fulano? Aí o caba diz assim, está desanimado. Cuidado, porque quem anda desanimado oferece qualquer coisa a Deus. E se confia que Deus é amor, portanto Ele recebe. Eu digo a você que Deus não recebe. Aplicando para o nosso tempo. Como que eu vou apresentar culto genuíno a Deus? Nós não sacrificamos mais animais, isso é a aliança do Antigo Testamento. Mas no Novo Testamento, o Cordeiro que tira o pecado do mundo foi sacrificado. E não foi por homem, foi pelo próprio Deus. Nenhum homem conseguiria apresentar um sacrifício digno ao alcance de nos salvar. Então, o próprio Deus que nos criou, que nos fez, Ele providenciou o Cordeiro. Ele é o Deus proverá. O Deus proverá do Antigo Testamento. Deus proverá para si o Cordeiro, e proveu Jesus Cristo. E esse Cordeiro que foi morto, ele é o modelo de vida para a sua vida. Você quer apresentar a Deus culto agradável? Você precisa se apresentar como genuíno discípulo de Jesus, que se deu para que eu e você fosse salvo. Aliás, até hoje você como discípulo, você tem que se dar também para que outras pessoas sejam salvas, porque o Evangelho
Ele só vai vigorar na sua vida, só vai ser latejante, latente, só vai bater com força nas obras das trevas e destruí-las. Quando você estiver morto, como Cristo disse, tomando a cruz cada dia e seguindo a Ele. E aí, quando não tiver mais você, só Jesus em sua vida. E aí você, quando está adorando, cantando, qualquer que seja o cântico de adoração, o Senhor olha para você e vê o Filho dele. E Ele recebe a sua adoração por causa disso. Então, o cordeiro à altura já foi oferecido. Então, quando você entrar por aquela porta, ou você que está em casa, que vai entregar o dízimo por meio do aplicativo do seu banco, vai entregar uma oferta por meio do aplicativo do seu banco, seja qual for a forma, ou talvez essa semana, ou mês que vem, você vai entregar, não se esqueça, Cristo precisa estar em você. Porque senão não é culto agradável a Deus. Porque senão Deus não será glorificado. Irmãos, o que glorifica a Deus é Deus olhar para mim e para você, e Ele encontrar a pessoa de Jesus. Pastor, o senhor não sabe o que eu estou passando, minha vida está difícil. Meu querido, você peça perdão dos seus pecados e abrace o projeto de Deus, e você será recebido do mesmo jeito, e começará a partir de agora essa nova caminhada, em nome de Jesus. Fique de pé no seu lugar, vamos orar. Meu Pai, é no teu nome que nós oramos, e nós te pedimos que o Senhor receba as nossas vidas, e nós queremos começar a partir de hoje a honrar o nome do Senhor, queremos honrar o Senhor e honrar vivendo Jesus em nossas vidas. E sabemos, Pai, que ao fazermos isso, nós estaremos dispostos a obedecer-te como Cristo obedeceu. E assim, Pai, eu te peço, receba as nossas vidas nessa hora. E que o dízimo e a oferta que vamos entregar seja o complemento, seja uma parte disso que já estamos fazendo, que é honrar o teu nome, cultuando ao Senhor, e então entregaremos dízimos e ofertas, em nome de Jesus. De pé como estamos, vamos cantar e você pode vir